Bom, o tema da palestra de hoje é esse aqui: tomai a armadura de Deus. Isso está escrito em Efésios 6,13, e aqui diz: tomai, portanto, leia comigo, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Os dias maus não é literalmente um dia, mas pode ser um período de dias ou tempo que a pessoa enfrenta dificuldades e tribulações, pois o mal mira a pessoa e descarrega toda a sua força contra ela. E somente quem tem a armadura de Deus é que está capacitado para vencer. Primeiro, no dia mau não pode contar com ninguém. No dia mau, a verdade vira mentira, e a mentira dos outros vira verdade. Parece que a injustiça vai permanecer. Por isso, no dia mau, não pode contar com ninguém, somente com Deus. O que precisa ouvir vai sair direto da boca de Deus e de ninguém mais. Isso é fato. Sabemos que no dia mau nós estamos sozinhos. E às vezes até quem está ao nosso lado não compreende, não entende. E de uma certa forma, como acabamos de ler, situações que estamos a passar, quando nós procuramos uma ajuda, um conselho, de repente tem até quem diga: olha, não na nossa frente, fulano tem o que merece, ou é bem feito, porque o mundo é assim. O mundo nunca vai entender, né? As pessoas não vão entender, é ser humano, né? Ser humano é ser humano. Por isso que eu e você, nós que nos refugiamos em Deus, no amor, acima de tudo, amar Deus e o próximo, nós procuramos ter empatia. E é por isso que é importante nós passarmos por lutas, porque só sabe o que é uma situação quem passou por ela e venceu. Que fique claro isso. Porque o fato de eu passar por uma situação não significa que eu vou poder ajudar outras pessoas se eu não vencer aquela situação. Se eu não vencer ela com a fé, com a mente nova, como está escrito, transformai pela renovação da mente. Porque se eu passo por uma situação que eu não venço, então eu não vou poder ajudar alguém, pois eu não consegui sair dela, eu não consegui superá-la. De repente ainda estou nela, ou a situação abrandou, mas a qualquer momento pode vir novamente e eu vou me comportar da mesma forma. Então, de uma certa forma, quando nós passamos por uma situação, para termos a condição de ajudar outras pessoas, é preciso que a gente vença aquilo. Porque só vai poder falar de paciência você que tem ela, não porque leu na Bíblia, porque você enfrentou momentos na tua vida que você precisou de paciência e você foi lá, com a direção, com a ajuda de Deus, você conseguiu exercer a paciência na tua vida. Então você pode falar de quê? De paciência, porque você conseguiu vencer e tem conseguido vencer por meio dela. E aí por diante. Vamos abordar aqui o segundo ponto que diz: no dia mau não pode mostrar fraqueza. Está escrito: se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Os heróis da fé tiveram dias maus, mas tiraram força da sua fraqueza. No dia mau, o diabo lhe ataca com pensamentos, palavras e medo, para lhe fazer desistir. Mas seja forte, porque Deus é consigo. Ou seja,
A fraqueza é quando a gente se entrega, né? Quando a pessoa se entrega, porque ser humano é ser humano. Jesus diz: quem está de pé, cuide para não cair. Então não existe super ser humano, super homem. Existe pessoas falhas, pessoas iguais a todas, que escolheram fazer a diferença, que escolheram se separar para Deus, que escolheram priorizar a palavra, a vontade de Deus. Então, de uma certa forma, a fraqueza não é uma condição, é uma escolha. Pense nisso. Por exemplo, digamos que você faz uma atividade física e você diz assim: poxa, hoje eu não estou com vontade, eu estou desanimado. Mas você decide ir e vai. Pode ter certeza, com vontade ou sem vontade, tu vai fazer o que é necessário. Então, fraqueza não é condição, não posso, é escolha. Veio aquela situação, veio aquele desânimo, veio aquela voz, veio aquela rebordosa, aquela situação, e eu escolhi me entregar, me rebelar, duvidar. Eu escolhi, eu vou fazer assim, quero saber mais nada. Se Deus quiser que faça, se Deus não quiser que não faça. Eu me entreguei àquele sentimento de rebelião, de malcriação, entreguei aquele sentimento de desânimo. Mas não é que eu tenho que ser assim, ou que a situação tem que ficar assim. Então todos nós vamos passar por situações em que nós não podemos ser fracos, não podemos se entregar. Se entregar àquela situação que o diabo quer. Então é necessário que haja resistência. A fraqueza é uma entrega, eu me entregar àquele sentimento, àquela condição. Muito bem. Terceiro, no dia mau, seja uma pessoa espiritual, seja uma pessoa de oração, de jejum e do altar, porque a guerra é espiritual. O diabo pensa que vai vencer essa guerra, por isso deve vir na igreja. Por isso que devemos vir à igreja, ter comunhão com Deus, né? Para se fortalecer e estar preparado para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Aliás, antes desse versículo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter feito tudo, fica firme. Fala que a nossa luta não é contra a carne, sangue, mas contra os espíritos desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Gente, se houvesse um óculos, tem tantos óculos aí agora, né, de futurista, que a pessoa vê tudo em 3D e vê imagem disso, imagem daquilo. Imagina se tivesse um óculos que a pessoa pudesse ver os demônios. Meu Deus do céu. De dois, ela ia ficar muito assustada, porque não está firme na rocha, ou ela ia se posicionar e usar o que Deus lhe deu. A palavra, a autoridade do nome de Jesus, e colocar o inferno debaixo dos seus pés. Não ficar brincando de ser cristão, brincando de igreja, de faz de conta. Eu vou, mas no fundo é só para acompanhar alguém, ou de uma certa forma para eu me sentir melhor, mas eu não levo a sério. A pessoa ia ver o reino espiritual, a luta das trevas contra a luz, ela ia ter que escolher um lado, ao invés de ficar dividida em cima do muro. Porque olha, eu não sei o que você está passando, mas usa a fé. Usa a fé, você tem os meios, nós temos as armas. Você não precisa de ninguém, você só precisa da sua fé na palavra. Então, abre o teu jejum por um objetivo que você tem, seja esse qual for, vai à palavra e pede direção, clareza, ora, pedindo força, pedindo intervenção divina, usa
Você acha que Deus lhe deu para quê? Para guardar? Está lá escrito que ninguém acende uma candeia e esconde embaixo da cama. Ou seja, quando Deus me dá algo, que aquilo ali vai ser o meio pelo qual Ele vai ser glorificado em minha vida, porque é o canal, eu tenho que usar. Então, sejamos, no dia mau, seja espiritual. No dia mau, há pessoas que olham para si. No dia mau, a sua família está de olho em si, pois eles precisam de si. Por outro lado, terá pessoas usadas pelo mal que lutarão contra si para lhe desanimar. É um dia de provas, mas se permanecer até o fim, grandes vitórias virão. Observe que é tão espiritual que estamos a falar, que quando a pessoa começa a se aproximar de Deus, ela começa a ver sinais de que o diabo está incomodado. Ou quando ela começa a usar a fé de uma forma mais agressiva, mais direta, mais eficaz, ela começa a ver uma reação, porque para toda ação há uma reação do inferno. Então ela vê um comportamento num familiar com respeito a ela, que ela fala, poxa, isso aí não é normal. Estava tudo bem entre a gente. Ou ela começa a ver uma perseguição por parte de pessoas do seu círculo, no trabalho, amigos, que ela diz assim, poxa, mas por que esse comportamento do fulano? Porque o que acontece? O diabo, sabendo que ela está no caminho certo, isso acontece muito quando a pessoa decide largar o pecado e se apegar à verdade. Decide ser fiel, abandonar o pecado. O diabo tenta usar todos os meios para que ela fique confusa e pense, poxa, agora que eu me entreguei, agora que eu comecei a igreja mais, agora que eu me batizei, agora que eu estou sendo fiel, parece que está dando tudo errado. Exatamente isso, parece. Porque Satanás quer te confundir. Ele está jogando com todas as armas para você desistir. Para que na sua mente você, na sua imaturidade espiritual, pense, poxa, não está a resolver, mas está. Pode ter certeza que está, permanece no caminho. E todas essas coisas que vêm acontecendo, que não aconteciam, é o diabo usando o que ele tem. Ele usa quem é dele. De repente teu marido, teu filho, pai, mãe, irmão, vizinho ou colega de trabalho, não é uma pessoa cheia de Deus. Até aqueles que servem a Deus, se não abrir os olhos, acaba sendo usado pelo mal, porque é ser humano. Imagina quem está lá fora, que o diabo tem livre acesso aos seus sentimentos. Então, quando a gente se agarra com Deus, entenda, pessoas aí fora vão começar a nos perseguir, isso é certo. E por fim, no dia mau você precisa ficar atento à voz de Deus. No dia mau ficamos mais atentos ao que Deus quer falar. No dia mau ficamos mais atentos ao que Deus quer falar conosco. E Ele nos sustenta de uma forma sobrenatural, ao ponto de não entendermos de onde vem tanta força no meio das dificuldades e de onde vem confiança e poder. Por isso, revista-se do Espírito Santo para vencer o dia mau e vencer todos os dias. Pois bem, ficar atento à voz de Deus. É óbvio que Deus fala. Nesse momento, Deus está a falar consigo. Deus fala, gente, das mais diversas maneiras. Deus fala através de um testemunho. Deus fala através de uma canção. Deus fala através do profeta, do pastor, da palavra. E se você ouvir essa voz, se você for sensível a essa voz, ser sensível a essa voz, é você perceber e colocar em prática isso. Porque o nosso problema é que muitas vezes nós sabemos muito e fazemos pouco, ou não fazemos nada. Por exemplo, a oração. O que deveria ser o primeiro, muitas vezes deixamos por último. Quantas vezes eu e você nos deparamos com dias maus
e reclamamos, lamentamos, fomos a um, fomos a outro, e depois de se bater para um lado, para o outro, se bater para um lado, para o outro, foi que atinamos. Opa, tem algo além disso. Eu vou orar, eu vou lá no altar. Mas é do ser humano. O que deveria ser o primeiro, que é recorrer a Deus, a fé, ouvir a voz de Deus, deixa eu ler aqui, deixa eu orar, deixa eu buscar. A gente espera passar por um monte de coisa e no final a gente faz o que era no começo. Por isso, e por causa disso, vamos terminar essa palestra que tem como título, né? Vencendo o dia mal. Deixa eu colocar aqui de volta. Vamos terminar, está aqui, tomar a armadura de Deus para vencer, pedindo a Deus, na humildade. Vamos até cantar aquela canção, dai-me, Senhor, tuas mãos, pedindo a Deus na humildade. Me ajuda, Deus. Porque eu digo uma coisa para você, eu tenho 32 anos na fé, graças a Deus, mas eu não sei de nada. Quando você acha que já passou por tudo, ou quando você acha que já passou por muitas coisas, vem uma situação que você vai abrir tua caixa de ferramenta para tentar encontrar alguma coisa para resolver aquilo e você não vai encontrar. Todas as experiências, todas as vivências, aquela situação, tu não consegue resolver com ela. Você vai ter que se descobrir mais uma vez. Você vai ter que ter tua comunhão, tu tem que ir lá mesmo, do princípio, primórdio, tu tem que ir lá. Isso mostra o quanto somos dependentes de Deus. Porque você vai perceber que o que funcionou há 5 anos atrás com determinadas situações, hoje não funciona mais. Você tem que ir a Deus. Porque seria muito fácil, né? Por isso temos que estar ali aos pés dele, ó Deus, me ajuda. Ele sempre vai mostrar. E aí você vai ser exemplo. Aí você vai ser mestre. Aí você vai ser luz. Aí você vai ser sal. Para ajudar outra pessoa, em nome de Jesus. Tá ligado? Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. E cante essa canção com muita fé. Dai-me, Senhor. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa nas lutas vencer. Quando vierem as tribulações, Quando vierem as tribulações, me reveste com o escudo da fé. Dai-me, Senhor. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa sempre prosseguir. Quando eu tentado for, venha me amparar. Venhas me amparar. Não me deixes abatido ficar. Quando eu tentado for, venha me amparar. Venhas me amparar. Não me deixes abatido ficar. Diga para ele: dai-me, Senhor, a espada. Dá-me, Senhor, a espada do Espírito que rege a vida. Do Espírito que rege a vida. Me reveste com a tua armadura. Me reveste com a tua armadura. Com a verdade, com o amor e a justiça. Com a verdade, o amor e a justiça. Dai-me, Senhor, tuas mãos. Dá-me, Senhor, tuas mãos. És meu Deus e minha salvação. És meu Deus, és minha salvação.
poder, para que eu possa lutar. Glória! Sempre alcançar. Dai-me força, esse poder, para que eu possa lutar. E a vitória, quando eu tentado for, venha me amparar. Não me deixe abatido. Poderoso Deus, nós te pedimos, Pai, nos ajuda a colocar em prática essa palavra. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau, e depois de ter vencido, permanecer de pé. De ter vencido tudo, permanecer de pé. Nós sabemos, meu Deus, que o mundo que vivemos é um mundo mau, um mundo de lutas, de injustiça, de egoísmo, de ingratidão. Sabemos que somos bombardeados por dentro e por fora. Por fora, pelos problemas, situações, problemas no trabalho, pai, mãe, irmão, filho, marido, empresa, negócios. E por dentro, pelas nossas emoções, desânimo, medo, dúvida, incerteza, ansiedade, passado. E nós sabemos, meu Pai, que a única forma de vencer tanto dentro quanto fora é estar aliado ao Senhor, é ter a tua mente, o teu espírito na nossa mente, renovar e transformar, e pela renovação da mente, é através da fé na tua palavra, porque o Senhor não erra, o Senhor não falha, o Senhor não mente. Então, ainda que aos meus olhos nada esteja a acontecer, a fé diz que é certeza do que se espera e convicção de factos que não se vê. O que eu não posso, o Senhor pode. Tu és o Deus dos impossíveis, o Deus da providência, o Deus da justiça, o Deus que vai adiante. Então nos ajuda, Deus, a confiar, nos ajuda a manter a nossa fé, nos ajuda, Senhor, a não desistir, nos ajuda a não olhar para trás, a ficar firmes, meu Pai. Peça a ajuda dele, porque na teoria tudo é muito bonito, na teoria tudo é muito lindo, mas na hora de colocarmos em prática, temos que confiar, temos que abrir mão, temos que abraçar a promessa, temos que usar a autoridade, temos que recorrer a Deus, temos que nos esforçar. Ó Senhor, nos ajuda, por favor, Deus, nos ajuda a manter os olhos em Ti, a colocar o Senhor acima de tudo, a obedecer a Tua palavra. Nos ajuda, nós precisamos. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, dai-nos sabedoria para sair por essas portas e colocar em prática. Obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa palavra que veio no momento certo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Diga amém, bem forte para o nosso Deus.